O Anjos da Esperança Empreendedores está no ar. Nós vamos conferir o que temos para o programa de hoje. No quadro Anjos 360, você vai entender como a comunicação e a acessibilidade andam juntas na produção de conteúdo aqui na Novo Tempo. Você prefere TV ou rádio? A nossa rede de comunicação se empenha em alcançar todos os públicos, mas se, por exemplo, você não tiver uma rádio Novo Tempo na sua cidade, e aí? O diretor-geral da nossa instituição, o pastor Antônio Tostes, nos explica no quadro Papo com o Diretor como ter uma rádio Novo Tempo na sua cidade. E ainda hoje você vai conhecer o trabalho da gerência de negócios da Novo Tempo. O responsável por esse departamento você conhece muito bem, é o Tito Rocha, ele que é apresentador do Na Mira da Verdade, desde o seu início. E na entrevista nós vamos saber quais as últimas expansões da Novo Tempo. E da conversa do Tito nós vamos para o Espírito Santo conhecer o testemunho da Fabiana, uma empresária que enfrentou depressão, mas felizmente superou esse momento com o apoio da Rádio Novo Tempo, que só existe através do seu apoio financeiro. Mas e aí? Como está o seu negócio? Já fez um plano de negócios? No Momento Sebrae, Paulo Sereda traz dicas fundamentais sobre como você pode organizar o seu empreendimento. E ainda, ao final, nós teremos, é claro, aqui, né? Fique até o final. Teremos a palavra aberta. Nós vamos juntos entender como a Bíblia nos orienta a termos uma gestão organizada, mas também humana. Além de tudo, você vai saber o caminho para se tornar um anjo da esperança empreendedor, ajudar financeiramente na manutenção de um novo programa da Novo Tempo que vem por aí. Fique conosco. Esse é o nosso Anjos da Esperança Empreendedores, que começa já já. Seja bem-vindo ao Anjos da Esperança Empreendedores. Me chamo Cris Magalhães, né? Eu estou aqui como gerente do projeto Anjos da Esperança para servir, né? O Anjos da Esperança é um projeto de captação de recursos financeiros da Novo Tempo. Talvez você desconheça, né? Mas a Rede Novo Tempo de Comunicação, ela é mantida unicamente por meio de doações de pessoas que acreditam na missão de compartilhar os ensinos de Jesus e o amor de Deus para mais pessoas. Amém? Essas pessoas nós chamamos carinhosamente de Anjos da Esperança, que na Bíblia, anjo quer dizer mensageiro. Qualquer pessoa pode fazer parte desse grupo. E você, ao ser um empresário, por exemplo, pode usar os seus recursos para contribuir financeiramente para Novo Tempo, sendo um Anjo da Esperança empreendedor. E aqui a gente vai falar de um outro tipo de investimento, meu querido. O investimento do Reino de Deus. Então, por exemplo, nós temos nesse mês um programa que vai estrear no próximo mês, em setembro, e é o programa da doutora Rosana Alves, Curiosamente. Então, se você fazer uma doação agora, nós vamos nos ajudar a colocar um programa no ar, porque as pessoas estão viciadas em telas, viciadas em jogos, crianças estão presas aos celulares. E a Novo Tempo tem que dar uma resposta, o cristão tem que dar. E a gente vai, inclusive, enviar mais guias de estudo na linha espiritual e mental. Esse programa, com a doutora Rosana Alves, que é uma PhD na área, especialista e cristã, vai ajudar as pessoas a entender o cérebro. Vai ser um consultório aberto para as pessoas que não têm condições. Gente, vai ser fantástico poder aliar a cura mental junto com entender o cérebro e colocar a linha espiritual. Então faça a sua doação aqui, cada doação se transforma em serviço, conteúdo, atendimento, presença. Nós vamos mostrar como tudo isso chega até você e na sua cidade. Vai acontecer. Você pode agora se tornar um Anjo da Esperança no WhatsApp que está aqui embaixo, 12981766630. Fala, quero ser um Anjo da Esperança. Entre em contato com a gente, ou você pode até fazer uma doação agora, através da nossa chave Pix, que é anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Mas, Cris, eu quero saber os resultados de tudo isso. Olha aí, respira fundo, que está começando o nosso quadro Anjos 360. Muito bem, nós temos aí agora a informação. Cris, eu já sei, eu já estou conhecendo agora justamente os quadros. Eu sei que o Anjos 360 tem a Gabi, ela que traz as informações especiais. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar agora a Gabi, a nossa repórter aqui que tem essas informações. Tudo bem, Gabi, Cris? Seja bem-vinda mais uma vez, eu sei que você traz boas notícias pra gente. Sempre, graças a Deus, né, Cris? Nós gostamos de falar sempre de coisas boas aqui na Novo Tempo. E hoje eu trago uma novidade da Rádio Novo Tempo. Olha que legal, você sabe que eu já fui
locutor da Rádio Novo Tempo e sei que a Voz da Esperança traz muitos frutos, mas o pessoal de casa talvez desconheça que a Rádio Novo Tempo aí esteja na sua cidade ou não, enfim. Mas eu sei que tem algo muito especial falando de acessibilidade, algo muito especial, um projeto que nós oramos, que já tem alcançado corações, não é isso? É verdade. Como você que acompanha a Novo Tempo está nos assistindo sabe, a Novo Tempo ela produz conteúdos em diversos formatos e, é claro, para todas as pessoas, né, Cris? Independente de onde quer que elas estejam. E hoje eu quero trazer um lançamento que foi feito pela rádio em parceria com o web da Novo Tempo, que é o Deus que Fala. Que legal, gente. Talvez você já esteja acompanhando isso, né, através dos lançamentos que inclusive estão anunciando, né, na TV Novo Tempo, mas é um projeto de acessibilidade, porque a gente fala que a palavra tem que ir a toda tribo, né, toda a nação, é bíblico, né, levar essa mensagem do Senhor. Mas o pessoal de casa que está acompanhando, inclusive ficou muito lindo as imagens aqui, mas vai além das imagens, tem muito a ver com áudio, né, Gabi? Exatamente. Esse projeto, para você que está nos acompanhando, ele une tecnologia, sensibilidade e fé. Afinal, nós queremos alcançar todas as pessoas, né, Cris? É um guia de estudo da Bíblia totalmente em áudio. Ou seja, ele foi criado especialmente pensando em pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. Hoje, quase 20% da população brasileira tem algum tipo de deficiência visual, Cris. Então, nós precisamos conversar com todo mundo, né? E essas pessoas precisam aprender sobre Jesus. Por isso que a rádio, em parceria com o web, lançou então o Deus que Fala. Inclusive, tem mais alguns detalhes que eu quero trazer aqui. Vamos conferir um trechinho do Deus que Fala, que vai aparecer aqui pra gente. Pensamos, poderíamos fazer um estudo bíblico 100% em áudio, mas vinculado com a tecnologia de esperança, que é a nossa instrutora bíblica. Então, e aí trabalhamos com inteligência artificial, e aí, então, misturamos inteligência artificial, rádio, mas também cada lição tem aí uma representação sonora, é por áudio. E aí Jesus fala nos milagres, as pessoas interagem, e logo, no final, quando a pessoa escuta todo, a Esperança faz duas perguntas e eles têm que falar A, B ou C. São duas perguntas, muito simples, mas com certeza vai ser de muita bênção no início, para essas pessoas que têm deficiência visual, que no Brasil representam quase 7 milhões de pessoas. Bom, você pode conferir aqui um trechinho da sonora que eu gravei, da entrevista que eu gravei com o pastor Tomás Parra, que é diretor-geral da Rede de Rádios Novo Tempo. Ele ficou muito feliz em poder falar sobre esse trabalho da rádio. A rádio tem buscado realmente fazer a diferença na vida das pessoas como a voz da esperança, né, Cris? Inclusive, eu gravei agora em 2025 com um ouvinte aqui da nossa região de Caçapava, bem pertinho de Jacareí, e ele me contou que realmente a Novo Tempo ela faz parte da vida dele. E é apenas um de vários relatos que nós recebemos, como a Rádio Novo Tempo ela acompanha ali desde o início da pessoa, se preparando para ir para o trabalho, ou no caso dele, do Zabdiel, que sempre acompanha inclusive a gente, durante todo o dia, porque ele é motorista. Então ele percorre aqui toda a região com diversos funcionários aí levando para o trabalho e sempre conectado com a rádio, sintonizado, né, na Rádio Novo Tempo. Que bênção. Então olha aí, ó, a rádio que já faz companhia, né? Bom dia, Rádio Novo Tempo, a voz da esperança, sentiu que tinha necessidade de um estudo em áudio para as pessoas que não conseguem, né, enxergar ali e podem, inclusive, pessoas que não são alfabetizadas, né? E é claro que, para aproveitar, pessoas que, por exemplo, querem fazer um exercício físico na academia, podem colocar o fonezinho e acompanhando um estudo bíblico. Como muito bem falou o pastor Parra, a Esperança, que tem essa tecnologia de inteligência artificial, faz perguntas, ela consegue ainda, né, ser questionada e estudar profundamente. E Gabi, eu tenho um fato, não sei se você sabe, eu tive o privilégio de participar dessas gravações e o personagem que me convidaram ainda, com extremamente peso, eu fiz a voz de Jesus. Então tive a honra de participar, porque as pessoas vão ouvindo as histórias ali e vão tendo uma imersão, né, com todos os sons, Jesus vai andando, o barulho. Então a pessoa que tem uma deficiência visual, ela acaba sendo, né, imersa na história de Jesus e acaba alcançando esses corações. Uma ferramenta linda, um público de mais de 7 milhões de pessoas potencial. Então eu fico muito feliz com essa notícia aqui. Foi importante você destacar essa questão. Foi criado primeiramente para pessoas que têm deficiência visual, mas é claro, pensando também quem prefere ali estudar ouvindo em vez de ler, né? Então o pastor destacou isso também. A pessoa está ali fazendo uma atividade, um exercício,
e ouvindo, estudando a Bíblia. Tem coisa melhor que isso, Cris? Benção. Então, olha, graças a você de casa, que essas pessoas que não enxergam, que muitas vezes têm dificuldade, não têm um estudo bíblico, agora têm. O Deus que fala chega no coração dessas pessoas porque você, Anjo da Esperança, nos ajuda a proporcionar esse desenvolvimento. E as pessoas que estão no carro, as pessoas que estão fazendo sua atividade física, colocam um estudo bíblico, conhecem Jesus de uma forma diferente. Essa é a ideia do Novo Tempo, comunicação para salvar, Gabi. Bom, Cris, agora eu quero trazer uma outra novidade, porque aqui, graças a Deus, Deus tem nos abençoado muito. É claro que também através dos nossos doadores aqui do Projeto Anjos da Esperança. No mês de setembro, a Novo Tempo ela vai estrear um novo programa que é focado aí a conhecer a doutora Rosana Alves, que é uma neurocientista cristã. Ela vai explicar de um jeito bem simples e prático como funciona a nossa mente, Cris. Então, é claro que esse programa ele já está sendo elaborado, mas nós precisamos das doações para continuar mantendo esse programa, né, Cris? Verdade, queridos. Muitas pessoas estão presas no próprio cérebro, crianças estão presas às telas, os pais não sabem como fazer, pessoas estão presas à pornografia, tem pessoas agora viciadas em jogos, sistema límbico, recompensa, trocando a família e tudo mais. Mas agora a doutora Rosana vai ter um consultório aberto, gratuito, para fazer o quê? Atender as pessoas. Então, essa é a nossa meta, manter essa equipe. Então, entre em contato conosco aqui, ó, tem inclusive o nosso Pix para você fazer uma doação. Essa é a nossa meta agora, manter um programa, um consultório aberto com a neurociência, PhD, pesquisadora e cristã, para atender as pessoas que batem na porta do Novo Tempo, que não entendem a própria cabeça, Gabi. É verdade, Cris. E também as doações, elas vão ajudar a manter o que a Novo Tempo já tem de conteúdo para a saúde mental, como a revista Mente Feliz, por exemplo. Então, se você está nos assistindo, não deixe de contribuir. Se você já é um anjo, continue ajudando a Novo Tempo a manter todos esses conteúdos. E se você ainda não é, fica o convite para você fazer parte também e ajudar a levar conteúdo e conhecimento para milhares de pessoas. Muito bem. Gabi, encerramos por aqui? Por hoje, sim. Por hoje encerramos. Então, Gabi, muito obrigado. Obrigada, Você venha Cris. sempre. O quadro Anjos 360 é uma bênção e aqui traz essa transparência para os nossos doadores, os nossos telespectadores. Um abraço e até o próximo domingo. Até, tá bom? Cris. Muito obrigado, Gabi, trazendo informações pra gente. E agora, querido, eu vou perguntar uma coisa para você, né? Você continua fazendo a sua doação aí, ó. Entra aqui, ó. Quero ser um doador, quero ser um anjo da esperança empreendedor no WhatsApp 12981766630. Mas na abertura do programa, a gente fez até uma pergunta, né? Será que tem Rádio Novo Tempo na sua cidade? Tem aí ou não tem? Nós vamos conversar sobre isso agora com o nosso Papo com o Diretor. E você vai entender como essa estrutura cresce. Você está gostando do programa? Pastor Toninho, responde para a gente essa pergunta que foi mandada para a gente aqui. É o Papo do Diretor no Anjos da Esperança Empreendedores. A Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança, está em várias cidades aqui do Brasil. E você pode ter a dúvida, como chegou até nós aqui? Pastor Toninho, como eu posso ter uma Rádio Novo Tempo aqui na minha cidade? Quando que eu vou sintonizar? Né? Esse processo é fácil? Responde pra gente. É por demais complexo, Jota. Não é fácil conseguir uma outorga, uma licença de uma rádio aqui, por vários motivos. É bom que você entenda que, em primeiro lugar, tem a questão técnica. Existem frequências de rádios já distribuídas pelo Brasil e nem sempre é possível entrar com uma nova frequência, porque não existe espaço naquilo que a gente chama de espectro. Se você lança uma emissora, ela pode interferir em rádios e outorgas já concedidas. Então, tecnicamente, é muito difícil. Mas é possível, não quer dizer que seja impossível. Então, existem duas formas de você poder ter uma rádio na sua cidade. Primeiro, é um projeto técnico de viabilidade protocolado ao Ministério das Comunicações para que uma nova outorga seja concedida. Para isso, é necessário contratar um engenheiro na área de radiodifusão para ele fazer uma análise técnica para ver se existe um espaço no espectro na sua região, na sua cidade, aí fazer um projeto de viabilidade e protocolar no Ministério das Comunicações, na Anatel. A segunda forma é uma rádio que já exista. Vamos imaginar que uma empresa que detém uma outorga, o dono dessa empresa, os cotistas dessa empresa não têm interesse, querem transferir as cotas, quer transferir a empresa para outras pessoas. Neste caso, envolve uma negociação de transferência de cotas dessas empresas e aí aquele que passa a ser o cotista da empresa, ele pode sim alterar a programação da emissora. Ele passa a deter a empresa que tem uma outorga concedida pelo Ministério das Comunicações e aí ele poderia colocar a programação da Rádio Novo Tempo. É bom nós lembrarmos aqui que a outorga, concessão não é vendida. Como o próprio nome já diz, o governo cede, o governo dá uma concessão para exploração de rádio. Então,
isso não se vende. Agora, a empresa ela pode ser transferida, sim, de cotistas ou do proprietário da empresa que detém outorga. Agora, se você é um adventista do sétimo dia e você quer ter uma rádio na sua cidade, não é a Novo Tempo que você tem que procurar. Você tem que procurar a administração regional de onde você está. A igreja ela é dividida em regionais, em associações. Então, procure a sede administrativa da Igreja Adventista onde você vive. Entre em contato com a administração e você poderá, então, ali, se você sabe que existe uma empresa que está transferindo as cotas, ou se você detectou que existe uma frequência disponível através desse estudo de viabilidade, você vai fazer com que este processo ele seja conduzido pela sede regional da Igreja Adventista na sua região. E se eles, naturalmente, conduzirem o processo, eles farão contato conosco para que a gente dê o assessoramento que for necessário por parte da Novo Tempo. É assim que funciona. Se você quer uma rádio, procure a liderança da organização adventista na região onde você vive. Assim que surgir novas rádios da Rede Novo Tempo, nós vamos noticiar aqui no programa Anjos da Esperança para que você da sua cidade possa sintonizar ou também, sabe o quê? Você pode ouvir pela internet, né? Porque nós estamos, né, pastor, com a internet à sua disposição para você ouvir qualquer rádio. Do norte ao sul do Brasil, nós temos emissoras de rádio espalhadas pelo Brasil. Mas para que a gente chegue a cada vez mais pessoas através da Rádio Novo Tempo, precisamos do seu apoio financeiro. Faça uma doação, seja um Anjo da Esperança. Encaminhe agora mesmo uma mensagem para o nosso WhatsApp do atendimento do Anjo da Esperança, que é o 12 981 76 6630, ou entre em contato através da nossa central telefônica, que é o 0 operadora 12 21 27 30 30. Semana que vem nós voltamos com mais perguntas respondidas pelo diretor da Rede Novo Tempo aqui no Papo com o Diretor. Muito obrigado, pastor Toninho. Tá aí, você sabe agora, né, que aqui é transparência. Mande a sua pergunta para o Papo do Diretor. Então aqui a gente quer fazer com que você entenda que a Novo Tempo é clara. Desde os seus projetos no Anjo 360 você fica sabendo, desde o Papo com o Diretor, a ideia é mostrar o quanto que a Novo Tempo quer levar o Evangelho. Essa é a nossa missão, levar o Evangelho, as pessoas pedirem estudos bíblicos gratuitamente, é isso mesmo. E falando em curiosidade, em você ficar por dentro, você tem curiosidade sobre como a Novo Tempo avança na abertura de novos sinais, investimento de comunicação? Cris, eu gostaria de saber. Então, no próximo bloco, não saia daí, nós vamos entender sobre esse negócio, né? Sobre esse negócio de Deus e o que é a Novo Tempo. Você já acompanhou pessoas que têm empresas, familiares, que investem de forma criativa e que tiram ideias a partir das necessidades de outras empresas? Mas e como a Novo Tempo se estruturou? Como é que é o alcance que nós temos hoje e para onde mais nós sonhamos ir? Para onde a Novo Tempo está indo? Você vê tudo isso e muito mais depois do intervalo, então fica por aí. Estamos de volta com o nosso Anjos da Esperança Empreendedores e eu já tenho uma pergunta para você. Você está aproveitando a programação da Novo Tempo? Você é daqueles que gosta, né, de maratonar o conteúdo que a gente produz aqui na rede? Olha só, todo esse conteúdo está disponível de forma gratuita em 463 cidades. Pode repetir, Cris? 463 cidades, amém? Sendo 24 delas são capitais, para a honra e glória do Senhor. Esse é um alcance que coloca a Novo Tempo entre as maiores emissoras de conteúdo cristão do país, uma ampla cobertura de audiência, além de 18 rádios em operação, um alcance internacional via satélite e internet, alcançando também países da América do Sul, da África, da Europa. Queridos, esse é um marco de Deus, é um resultado de muitos anos de dedicação, de investimento de inúmeras pessoas, algumas mais recentes, outras que são mais antiguinhas, né? Outras há pelo menos 30 anos dedicando o seu coração para Deus. E uma delas, talvez você já conhece, claro que você já conhece, a voz dele, né? Pode até parecer familiar. Vamos chamar aqui ele, que tem essa história, que a gente fala que é o 001 da Novo Tempo. Tito, seja bem-vindo aqui ao nosso Anjos da Esperança. Olá, Empreendedores. Cris. Prazer estar aqui nesse novo programa da Novo Tempo, né? Esse novo quadro, esse novo programa aqui do Anjos da Esperança. Parabéns aí, viu? Amém, Deus seja louvado. Você que já viu muita coisa estrear aqui, né? Você já viu desde do galpão que tinha aqui, a transformação da Novo Tempo e tudo mais. É bastante história, né, Cris? Bastante história, mas é um privilégio, né? É um privilégio para mim poder trabalhar há tantos anos na Novo Tempo e em várias áreas da Novo Tempo,
Então eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu de crescer aqui na Novo Tempo, né? Imagina você, tem mais da metade da minha vida já é aqui na Novo Tempo. Então eu sou grato por isso, agradeço a Deus. Titão, por favor, sente-se aí, porque muita gente tem esse rostinho conhecido de um programa que também é uma ferramenta maravilhosa de Deus, que é o Na Mira da Verdade. Sim. Mas muita gente não sabe que você também teve várias funções administrativas durante os anos aqui. Você está há mais de 30 anos na Novo Tempo, né? A gente brinca que é o 001, porque justamente o Tito, ele está aqui, né? E viu muita coisa acontecer em várias gestões, vários programas, enfim. Tito, conta pra gente que além de você estar aqui no Na Mira, você já passou por vários cargos aqui. Depois a gente vai falar, inclusive, do porquê que você está aqui, porque você tem uma gerência de negócios aqui. Mas fala pra gente um pouquinho dessa trajetória. Olha, minha trajetória na Novo Tempo, ela é grande, né? É aquilo que eu falo. É um privilégio, uma oportunidade que eu tive, né? Mas trabalhei comecei como voluntário aqui, Cris. Entendeu? Eu comecei como voluntário, que na época ainda era a voz da profecia e estava nascendo ali o Ministério Está Escrito. Né? Então eu vim como voluntário para trabalhar no Está Escrito e assim comecei a me desenvolver. Eu já era formado, tinha técnico em contabilidade, formado em administração de empresas, estava fazendo uma pós-graduação em marketing e comecei a trabalhar porque eu não tive oportunidade para qual eu fui para o Rio de Janeiro para trabalhar. Fui para trabalhar numa empresa grande no Rio de Janeiro e quando eu cheguei lá, era uma promessa de emprego, mas naquele ano eu não pude trabalhar porque eu tinha minha irmã que trabalhava na empresa e não podia ter parentesco nenhum. Então eu fiquei, aí comecei como voluntário ali e eles foram vendo oportunidades de eu já ser formado. Então trabalhei na contabilidade, logo depois comecei a rede de rádio, porque eu trabalhei na contabilidade, trabalhei no RH, depois estava nascendo a rede de rádio, então eu fui produtor de toda a rede de rádio, toda a plástica da rede. Logo depois a gravadora estava começando naquela época, eu fui ser gerente dos estúdios, depois voltei para a televisão, aí fui ser diretor de programação, coordenador de produção, coordenador de edição e depois tive a oportunidade de já estava sendo desenvolvido, estava começando a expansão da Novo Tempo, foi quando eu cheguei para fazer a Novo Tempo chegar em mais lugares. Trabalhei por 7 anos na parte da expansão, nós tivemos a oportunidade de colocar aí em centenas de cidades. Tivemos a oportunidade também de participar na questão da compra da geradora. Já nós vamos falar sobre isso. Então é uma série de coisas, viu, Cris? Depois fui para a gravadora Novo Tempo, dei a minha contribuição de novo ali na gravadora Novo Tempo, que já tinha sido gerente dos estúdios lá embaixo. E aí agora nós começamos um novo departamento aqui na Rede Novo Tempo. Olha, legal. Olha, uma história de 30 anos que ele resumiu mesmo. Tem muita história, o nosso 001. Mas, Tito, agora você tem uma gerência que envolve negócios, mas a Novo Tempo aqui, ela não tem patrocinadores, não tem empresas. A gente realmente está no ar pelos Anjos da Esperança, as doações, né? Então são pessoas que doam, a Novo Tempo não tem um vínculo. E como é que funciona a tua gerência de negócio aqui da Novo Tempo? Você tem alguns pilares dentro dela. Explica um pouquinho agora da sua função, você colocou todo o teu histórico de vida, mas agora nos últimos anos você está nessa gerência. Explica um pouquinho pra gente. Então, quando nós decidimos criar esse novo departamento de negócio aqui na Novo Tempo, eu já havia sido da expansão, então nós precisávamos novamente fazer essa expansão agora na parte técnica, desenvolvimento de novas outorgas, relações com o governo e tudo mais. Então, tínhamos essa parte da expansão que estava sendo ainda absorvida por um outro departamento, jurídico, estava acumulada com o departamento jurídico. Nós tínhamos também a questão das publicidades do governo federal, que são obrigatórias e que nós temos direito de colocar na nossa programação, trazendo até receitas para isso. E tínhamos também o departamento onde a gente desenvolve a marca da Novo Tempo em produtos. Antes, na gravadora, tinha a venda de CDs, DVDs, mas isso acabou. E aí eu comecei a desenvolver a marca Novo Tempo, dos programas que nós temos aqui na grade, souvenirs onde as pessoas, quando vêm visitar a Novo Tempo, quando estão aqui perto da gente, querem ter uma lembrancinha. Então a gente começou a desenvolver essa parte de produtos e disponibilizando isso através de um e-commerce, através de um teleatendimento. Nós temos uma loja aqui dentro da Novo Tempo. Então esses pilares começaram a estar meio soltos. Então nós decidimos
criar esse departamento onde ajuntaria esses pilares, que é a parte de expansão, a parte de relações governamentais e a parte de desenvolvimento da marca Novo Tempo. Então, esses 3 pilares básicos, nós então criamos o departamento de negócios. E nesse departamento começam a surgir novas oportunidades. Muito em breve, talvez você vai ter a chance de conhecer aí uma nova plataforma que nós estamos desenvolvendo, uma forma digital de você estudar a Bíblia e estudar outros conteúdos também Legal. que nós estamos desenvolvendo, mas isso aí ainda está meio guardadinho. Você vai vir contar aqui A depois? gente vai vir contar, com Vai vir certeza. contar. Mas você entender um pouquinho agora desses 3 pilares dessa gerência grande, né? Você tem a questão de expansão, tem a questão de alinhar os conceitos governamentais que são obrigatórios no Novo Tempo e entram receitas, e a questão do posicionamento de marca em todas as suas frentes, que também foi resumido, porque são vários trabalhos. Mas falando agora aqui, para você que é empreendedor, que está em casa, para você que é telespectador, quer ver a Novo Tempo em outros lugares. Há pouco o nosso diretor-geral falou aqui sobre as rádios. Entender um pouquinho, Tito, hoje, inclusive, né, nós estávamos ouvindo o nosso diretor falando que quando ele chegou aqui, o pastor Toninho, nós tínhamos uma TV que alcançava um raio de, no máximo, 10 milhões de pessoas, né? Hoje nós temos mais de 60% do território nacional, em todas as operadoras, mas isso não foi da noite para o dia. Explica para a gente um pouquinho sobre essa questão de outorga, como é que funciona essa questão de uma rádio para o ar, o que é geradora, retransmissora, para você entender esse trabalho que envolve jurídico, que envolve governo, envolve projeto, como é que funciona? Bom, nós começamos ali, eu comecei a trabalhar na expansão em 2010. Para você ter uma ideia, ali naquela época nós tínhamos apenas 3 canais, que era a nossa geradora, que é uma emissora que te habilita a ter retransmissoras. Então nós tínhamos uma geradora em Pindamonhangaba e nós tínhamos 2 retransmissoras, uma em São José dos Campos e uma em Taubaté. E existia um outro canal em São Paulo que nós estávamos operando também. Então nós tínhamos esses 4 canais. E existiam muitos desejos de parcerias com prefeituras, até algumas cidades que acabaram colocando o nosso sinal, puxando do satélite e transmitindo o nosso sinal, mas nós percebemos que estava começando a crescer esse tipo de retransmissoras com parcerias entre prefeituras, mas que não estavam devidamente legalizadas. Então chegou um momento em que nós começamos a perceber que estava crescendo, mas de uma forma desordenada. Eu me lembro que quando o pastor Toninho chegou aqui na Novo Tempo e ele quis conhecer as gerências da Novo Tempo, me chamou e eu falei para ele que nós tínhamos uma rede que aparentemente estava sustentada em areia. Ele assustou. Eu falei, pastor, por quê? Porque nós precisamos ter uma geradora comercial para poder ter mais retransmissoras outorgadas pelo governo. Ele até falou assim para mim, mas comercial, a Novo Tempo não tem interesse. É só o termo, né? Tem o interesse de comerciais. Eu falei, não é isso. Na verdade, é a forma como ela é reconhecida. Nós temos geradora comercial e geradora educativa. Nós precisamos ter uma geradora comercial para poder expandir o nosso sinal. E foi aí que Deus deu a oportunidade de nós comprarmos uma geradora onde nós tínhamos, já vinha junto com ela várias capitais. E ali foi o marco para Novo Tempo crescer e expandir. Hoje, como você disse no início do programa, nós já estamos em mais de 463 cidades em canal aberto. Amém. Quando eu saí dessa primeira fase do departamento da expansão, nós tínhamos 4 canais, eu tinha deixado com mais de 300. Imagina. Então foi bênção de Deus, A gente organizou o departamento de expansão, tivemos algumas oportunidades do governo federal com a força-tarefa, enfim, e nós conseguimos bastante canais outorgados pelo governo federal, fazendo parte agora da Rede Novo Tempo de Comunicação. Agora você de casa, Mais de 463 cidades em canal aberto, A maioria delas em grandes capitais, 24 capitais, nós estamos em 24 capitais. Mais de 18 rádios no Brasil. Mas, Tito, expansão, não para por aí. Há pouco tempo nós tivemos uma rádio no Rio de Janeiro para 23 milhões de pessoas, Sim, 13 milhões de pessoas, 13 milhões de pessoas. Nós tivemos ano passado, inclusive no Anjos, aquela Amazônia Legal, que foi um termo. O que vem por aí ainda? Essa Amazônia Legal ainda continua legal? Então, isso é importante a gente falar para o pessoal. Uma concessão de rádio, ela é difícil. Faz muitos anos que o governo federal não dá concessões de rádio, porque o nosso espectro de frequência já está bem carregado. Então não tem, até porque o governo também habilitou as rádios, que era a M,
ter a possibilidade de se tornarem FM. O dial ficou mais apertado ainda. Exatamente, então as frequências acabam ficando mais apertadas, então não tem canal para conceder. Mas o que o governo federal ele percebeu? Que na região da Amazônia Legal, que são alguns estados do país, tem uma deficiência de rádio, né? Você disse, nós temos 18 emissoras de rádio. E por nós termos uma dessas emissoras numa capital de um dos estados que faz parte da Amazônia Legal, que no caso seria Belém, nós nos habilitamos a pedir algumas cidades do estado do Pará que poderiam receber uma rádio pelo governo federal. Que bacana. E foi isso que aconteceu. Nós pedimos 12 retransmissoras de rádio, que até então nunca havia existido. Rádio só é, entre parênteses, geradoras, Sim. emissoras. Retransmissoras não tinha. Mas esse projeto abriu portas. Mas esse projeto do governo abriu portas e nós aderimos ao projeto e solicitamos 12 outorgas. Quantas nós já conseguimos, Tito? Então, das 12 outorgas, pela graça de Deus, nós conseguimos todas elas. Todas? Todas elas. Amém. Então, nós tivemos um crescimento na rede de rádios. Nós tínhamos 18 emissoras de rádio, agora nós temos 30. Mais de 50% de crescimento. Nós tínhamos 18, ganhamos mais 12. Para retransmitir o sinal. Para retransmitir o Com sinal. a base no Pará. No Pará, entende? Então, porque nós temos... foi habilitado você ter retransmissoras quando partia de uma capital. Tem que ter uma geradora. Tem que ter uma geradora, ou seja, uma emissora em uma das capitais que fazem parte da Amazônia Legal. Alguns estados que fazem parte da Amazônia Legal. E como nós tínhamos no Pará, então nós tivemos a oportunidade. E nós estamos agora nesse processo de implementar essas rádios. Ganhamos as outorgas, agora tem as compras dos equipamentos, tem agora os locais onde serão instaladas, torre, parcerias, enfim, o desafio é muito grande. Deus vai abrir as portas. Tem muito trabalho para fazer. E Tito, talvez você de casa esteja perguntando, mas Cris, será que rádio funciona? Será que rádio realmente toca o coração? A gente está falando de Anjos de Esperança Empreendedoras, nós vamos conhecer a história da Fabiana, uma empreendedora lá do Espírito Santo, coração partido, falando de depressão, encontra uma rádio que fala de esperança. Ô Fabiana, conta pra gente essa história. Meu nome é Fabiana, sou da Serra, Espírito Santo. Hoje eu trabalho fazendo bolsas maternidade personalizada. Mas aí eu fazia faxina, vendia bombons, pizzas na rua, né? Mas aí veio a pandemia. Foi aí que meu marido falou assim, e agora? O que nós vamos fazer? Aí foi que ele foi me desafiando também. Eu comecei com um porta-absorvente, comecei com um pano de prato, com coisas pequenas. Aí a primeira necessaire que eu fiz, ele falou assim, opa, você conseguiu essa molde aonde? Eu falei, foi através do olho, tudo no olho. Ele, então se é através do olho, então vou te desafiar, vou comprar mais materiais para você fazer. Foi aí que eu falei assim, mas tudo muito caro, a gente não tem condições de comprar. Aí ele falou assim, tem sim, você não confia? Você não tem uma fé inabalável? Aí então, vamos começar. Essas são as bolsas que eu faço. Essa daqui mesmo, na verdade, é o carro-chefe. Ela é maravilhosa, ela tem várias opções de você carregar, né? Aqui 3 opções para você carregar ela aqui também. E o cliente que escolhe também, né? A cor de todo detalhe, eu só vou fazer o que ela escolher. Mas assim, o que eu gosto mesmo de mostrar, que isso aqui é muito interessante, essa aqui é o porta-trocador junto com a necessaire. Ela solta aqui, ó, é a necessaire que você coloca o lenço umedecido, aqui de colocar a fraldinha, e aqui você abre, ó, ele vira trocador, que aí dá para você levar para trocar seu bebê e carregar em qualquer bolsa. E com isso, eu ali com a Novo Tempo ligada, sempre aquele desafio, eu falava, um dia meu sonho é ser um anjo da esperança também. E ficava, mas as condições também não vinham, assim, sabe, para poder fazer alguma coisa. Quando foi o ano de 2021, foi o meu melhor ano. Eu falei, gente, na costura, foi aí que meu marido fez o desafio de comprar maquinário. E assim, tudo melhorou naquele ano. E a pandemia foi passando, todo mundo reclamando que foi ficando ruim. E pra gente foi o melhor ano das nossas vidas, assim, depois de mais de 15 anos de casado, né? Que agora nós fizemos 20 anos de casado. O projeto de oração foi em 2023, na Semana Santa.
O Felipe Tagarro, da rádio daqui, que é um grande amigo da gente, ele sabia que eu estava passando por depressão, eu estava me sentindo muito mal e já tinha um tempinho que eu não estava nem indo na igreja. Aí ele sempre dando atenção, a Novo Tempo, a Sara Costa, sempre dando atenção para mim, me liga, sabe? Aí ele foi e me falou que a Rádio Novo Tempo estava tendo um projeto de oração, que ia orar pelas pessoas que estavam afastados, que também estavam desanimados, que estavam precisando de oração. E ele lembrou de mim, que eu estava depressiva e não estava conseguindo ir à igreja. Aí ele falou, ó, vai ser uma irmãzinha aqui que foi sorteado. O seu nome foi sorteado, eu posso passar o contato para você? Para ela, eu falei, pode sim. Então, assim, naquela primeira semana, antes de acabar a semana de oração, vi aquele avalanche de resultados, assim, de oração, que eu falei assim, as orações me alcançando, e eu não tinha comunicado isso com meu marido. Aí eu resolvi, falei assim, não, agora é a hora de eu continuar voltar a ser um anjo da esperança, devolver o que eu puder, e aí foi maravilhoso, e assim, não tem como explicar como que Deus tem agido na nossa vida depois de tudo isso. Deus não é meu sócio, Deus é meu patrão. É Ele que me fala, eu só faço o que Ele fala para mim fazer. Porque até as promoções do material que eu compro, eu oro antes, e quando eu abro o site para comprar, Deus me indica ali tudo que eu tenho que fazer, aonde eu comprar. Aqui no trabalho, antes de acender a luz, eu já ligo o rádio. Assim, porque não tem como eu ficar sem. Porque assim, é meu farol, é minha luz. Eu não sei o que seria de mim sem Rádio Novo Tempo. O que seria a Rádio Novo Tempo para mim? É meu horizonte, é o meu farol, sabe? Meu alimento, minha paz. Muito bem. Fabiana, muito obrigado, né? Que frase forte, né? Eu ligo a rádio antes de acender a luz. Deus não é o meu sócio, Ele é meu chefe. Olha o quanto a mentalidade cristã, porque não é um CNPJ, não é um CPF. É uma filha de Deus encontrando aqui, né, empreendendo com Jesus. Tito, eu peço aos nossos telespectadores que olhem muito pela tua pasta aí, porque é uma pasta que não é fácil. A gente sabe do grande conflito, né? Toda vez que você abre uma retransmissora, abre um sinal, abre uma TV, o mal não quer, mas o nosso Deus é muito maior, né? E a gente sabe aqui desses conflitos. Tem o apoio da nossa direção, do pastor Josias, pastor Toninho, né? Você está sempre ligado a eles para poder gerir essa pasta tão importante. Que Deus continue te usando. Que você fique na mira do Senhor, na mira da bênção, e que a gente possa ver mais Fabianas por aqui, empreendendo, são empreendedoras, e aqui a gente poder te trazer aqui, trouxe transparência para o nosso programa, que Deus te abençoe, Tito. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho desse importante departamento aqui da Novo Tempo. Que bênção, obrigado. O Tito, então, você sabe que não é só esse rostinho bonito, né, que ele também não tem, mas está tudo certo. Mas é um querido também, viu? Então, você sabe que o Na Mira da Verdade tem ali realmente um gestor. Ore por essa pasta, não é fácil. E participe também como um anjo empreendedor. E no próximo bloco tem mais. Nós vamos ter o nosso Momento Sebrae, com uma dica especial para você que precisa estruturar financeiramente. E ainda hoje, é claro, tem a nossa Palavra do Dia, uma mensagem espiritual para abençoar a sua caminhada. Então, respira fundo, um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com Anjos da Esperança Empreendedores e é hora de aprendizado prático. Hoje no Momento Sebrae nós vamos entender como montar um plano de negócios eficiente, né? Com dicas que valem ouro. Anota aí, né? Quem sonha em empreender com propósito é muito especial. Com você, nosso Momento Sebrae. Olá, amigo Anjo Empreendedor. Nós estamos numa série de programas para tratar sobre o tema de empreendedorismo. Eu sou Paulo Sereda, eu sou gerente regional do Sebrae aqui para a região de São José dos Campos, e esses programas são fruto de uma parceria do Sebrae junto com a TV Novo Tempo. Nós falamos sobre propósito, falamos sobre meta, falamos sobre reduzir riscos e hoje nós vamos falar sobre o comportamento, a ferramenta que nós podemos utilizar para reduzir riscos. Quero começar respondendo uma pergunta que nos fazem muito no Sebrae, no nosso dia a dia, no nosso atendimento. O que eu monto que é certeza que dá dinheiro? Veja bem,
não existe resposta para essa pergunta, até porque nós já vimos no outro programa que não existe atividade empreendedora sem risco. Então, quando eu falo certeza, nenhum projeto, nenhuma atividade empreendedora, quer seja ela social, quer seja ela de negócios visando lucro, você pode dizer que tem certeza. Isso absolutamente não existe. Mas o que nós podemos fazer para reduzir riscos, que nós falamos no programa anterior, e hoje nós vamos falar sobre ferramenta. Primeira coisa é testar a oportunidade do negócio. O que eu falo sobre oportunidade, validação e viabilidade? Qualquer ideia que você tiver que atenda a uma necessidade ou um desejo, ou uma necessidade com um desejo do mercado, de uma fatia de clientes, ou que resolva um problema que existe, por exemplo, no mundo corporativo, isso tem grande chance de ser uma oportunidade de negócio que eu estou percebendo. Veja que eu não disse ainda faça isso ou faça aquilo. Eu disse atenda necessidades ou atenda desejos ou atenda necessidades com desejo. Mas vamos dar um exemplo prático para facilitar a nossa compreensão. Trufas é uma atividade que a maioria das pessoas se lançam a fazer quando precisam complementar renda. Aliás, o empreendedorismo no Brasil tem uma característica muito forte, é empreendedorismo por necessidade, pessoas que precisam melhorar a sua renda, complementar a renda do dia a dia ou que não conseguem se colocar novamente no mercado de trabalho. Então vão empreender para poder sobreviver. Não tem nenhum problema nisso, desde que você faça por oportunidade. Então a atividade de trufa, bolo de pote, doces é uma das mais procuradas por quem pretende iniciar uma atividade para complementar a renda. Veja, sobre essa visão da oportunidade, quem vende esse tipo de doce não atende uma necessidade, a não ser que você conheça algum médico de plantão que vai receitar 2 trufas por dia para melhorar na sua dieta. Eu imagino que não exista isso. Você come isso, você vai atrás de um doce, porque você está procurando ter prazer, experimentar. Então eu estou suprindo um desejo. E qual o desejo que a pessoa tem? O desejo de se sentir bem degustando aquele doce. Logo, você não vende a trufa, você vende esse prazer. Se eu faço roupas, eu não vendo roupa, eu vendo uma maneira de me apresentar, as expectativas que a pessoa tem. Se eu vendo automóveis, eu não vendo normalmente alguma coisa que vai me levar de A para B. Tem toda uma expectativa em cima do consumo disso. Então aí mora a oportunidade. E eu pergunto para você, que empreende já ou que pretende empreender, que está atrás de um propósito, o que você vai oferecer? Lembre-se, o produto ou serviço que você entrega não é aquilo que você oficialmente vende. Nisso mora a validação do seu negócio. Quantas pessoas estão dispostas a consumir o que você está oferecendo? E por fim, falamos então em viabilidade. Se existem coisas que as pessoas desejam, têm necessidade e eu posso organizar alguma coisa para oferecer isso de maneira melhor do que já existe ou de maneira inédita, então eu começo a reduzir o risco do meu projeto e eu começo a falar em ser viável. Viabilidade é a palavra-chave do nosso programa de hoje. Muito obrigado ao Paulo Cereda, ao Sebrae. Se você quiser saber um pouquinho mais, inclusive, sobre o Sebrae, acesse o site sebrae.com.br. Esse quadro especial, o tema de como construir um plano de negócios com sabedoria, que é um diferencial nos investimentos duradouros, a importância de você buscar orientação profissional nesse processo mais do que especial. Quero agradecer então ao Paulo. Paulo, muito obrigado. A partir da semana que vem teremos mais, cada dia aqui. Mas, Cris, eu queria ver. Entre no nosso NT Play, você vai procurar aí Anjos da Esperança Empreendedores, vão ter todos os quadros, nós começamos falando sobre propósito, ele foi construindo, E agradecemos ao Sebrae que não cobrou nada, doou o seu tempo para o nosso programa, para você que já empreende, para você que sonha em empreender, temos essa questão de aprendizado, tá bom? E é o seguinte, nós vamos para um breve intervalo e eu quero que você abra o seu coração, Estamos aí num mês especial de doação, nós estamos juntando recursos para manter um programa no ar com a doutora Rosana Alves. Você sabe? Ela é PhD, pesquisadora, ela tem trabalhos, excepcionais e é uma cristã. Ela vai ter um consultório aqui. Nós já temos programas que trabalham a mente de várias formas, mas ela vai nos mostrar como estrutura o cérebro, como as pessoas estão presas. Pessoas que estão presas à masturbação, à pornografia, a jogos, pessoas que não conseguem dormir. E no dia a dia, ela vai viajar o Brasil inteiro explicando isso para você com um consultório aberto.
E nós queremos manter essa equipe no ar, queremos enviar mais estudos bíblicos sobre saúde mental, porque as pessoas estão aí quebradas, batendo no novo tempo. Eu não sei, Cris, como lidar. O meu filho está preso no celular e a gente precisa dar uma resposta. Então você, com seus recursos, pode fazer uma doação agora, através do nosso Pix. Entra no aplicativo do seu banco, vai na chave e digite um e-mail, anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com, faça a doação que você quiser. Se você quiser, você pode mandar também um pedido através do nosso WhatsApp. Quero ser um anjo empreendedor. Nosso WhatsApp é o 12981766630. 12981766630. Nos ajude a manter esse programa no ar, abraçar essas pessoas que estão presas na própria mente. Vai ser uma bênção ter a doutora Rosana toda semana aqui na grade da TV Novo Tempo. Nós vamos para um breve intervalo e depois do intervalo tem a palavra do dia. Uma palavra especial vindo do Senhor para abençoar a sua vida. Então não sai daí que a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Anjos da Esperança Empreendedores. É uma honra ter você aqui, né, na sua casa, onde você está acompanhando o nosso programa. E você não vai sair daqui deste programa sem receber uma instrução espiritual, né, uma linha, porque além dos nossos números, das nossas planilhas, das nossas metas, está a voz de Deus nos orientando. E hoje Ele quer falar com você através de uma história de um líder que sentiu primeiro antes de fazer, Neemias. Então respira fundo, que está começando a Palavra do Dia. Muito bem, meu querido, como eu falei para você, nós vamos mergulhar na palavra. Para você, líder de casa, pai, né, funcionário, para você, empreendedor, liderança. Neemias 1:4 está escrito: quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 1:4. Querido, Neemias não recebeu um convite oficial, né? Não houve uma reunião com as autoridades para que fosse entregar um cargo para ele. Não houve um contrato assinado ali, né? O que houve foi dor de um povo, dor que ecoou no coração de um homem sensível à voz de Deus. Eu pergunto, você é sensível à voz de Deus? Neemias ouvia os relatos, mas não ficou apenas informado, né? Ele foi transformado. Eu pergunto para você, aqui está o primeiro grande princípio da liderança cristã. Antes de você gerir tabela, gerencie corações, meus queridos. Antes de fazer planos, faça orações. Neemias, um líder, chorou, ele jejuou, quebrando o eu, ele orou, ele sentiu, porque a verdadeira liderança não nasce de uma promoção na tua empresa. Ela nasce de um chamado interno de Deus. O líder cristão não vem só de uma promoção, vem de Deus. Existem muitos que lideram, mas nunca se emocionaram. Existem outros que só se emocionam, mas não agem, não lideram. Aí eu digo para você, Neemias fez os dois. Ele sentiu e ele agiu. Ele orou, mas planejou. Ele chorou, mas construiu. Agora, você lembra o que está lá? Em Neemias 2:18, então lhes declarei como a mão do meu Deus estivera comigo. Lembra que falaram e disseram, levantemo-nos, edifiquemos, fortaleceram as mãos para boa obra. Mas, Cris, o que diz esse texto? Esse texto nos entrega 3 pilares fundamentais. Anota aí você que está em casa. Primeiro, a direção de Deus não se começa com uma obra sem que a mão de Deus esteja junto. Então, ou seja, a mão de Deus tem que estar junto. O outro contexto é o engajamento coletivo. Você não é uma ilha, você não faz as coisas sozinho. Quando a visão é de Deus, as pessoas se unem para executar. E o outro contexto é a boa obra. O que nós fazemos precisa ter propósito, precisa ter planejamento e esperança. Mas sabe de uma coisa? Ainda assim, nem todos vão entender as suas decisões. Você que é líder, você tem que entender que liderar é carregar um peso muitas vezes. Às vezes é um peso solitário. Tem muita gente que, eu quero ser um líder. Você tem que saber o peso dessa cadeira, seja de casa, seja da empresa, porque nem toda decisão boa vai ser popular.
E faz parte da cadeira que você senta entender isso. Nem toda decisão popular vai ser espiritual. Todo mundo gosta, mas será que é espiritual? Porque muitas vezes aquele que quer ser bom com todo mundo não consegue conduzir um barco que leva todos para um lugar certo. A cadeira de liderança exige decisões firmes, mas firmeza não significa falta de amor. Ai, querido, significa entender a pessoa além dos números. E é exatamente aqui que entra o olhar espiritual. Existem decisões que você toma para salvar um projeto, um negócio, uma equipe, mas que parecem injustas para quem está de fora olhando. Já houve momentos em que você precisou reduzir o setor? Já teve que demitir alguém que gostava? Já foi mal entendido por fazer algo pelo bem de todos? Pois é, isso também é liderança. E aqui cabe um lembrete para que os liderados também. Nem toda decisão é pessoal, viu, querido? Muitas vezes, o que parece dureza é, na verdade, necessário. Reduzir um setor de 10 pessoas pode manter 5.000 pessoas. Agora, liderar é só sobre decisão? Não. É sobre sensibilidade. É saber fazer o certo, mas do jeito certo. Talvez você não seja um executivo, mas um pai, uma mãe. Em casa também é assim. Você diz, filho, você não pode sair. E ele fica triste. Você disciplina com amor, mas ele não entende. Você sabe que está protegendo, mas ele pensa que você está sendo punido. Liderança no lar é igual. Exige firmes decisões, mas com o coração sensível de quem ama um filho. Por isso, nós não podemos liderar só com o cérebro. Temos que liderar com o coração de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo, porque Ele é o único que nos faz enxergar a dor do outro, mas também nos dá força para não desistir da decisão certa, que a cadeira exige. Neemias tinha tudo para ficar onde estava, confortável, com a vida organizada, com um cargo de respeito, mas ele se levantou, ele assumiu a missão, ele sentiu o chamado. Então, meu querido, aqui vai um convite para você, seja sensível à voz de Deus, seja humano com as pessoas, mas seja firme na sua missão. Sabe por quê? Porque liderar é cuidar, mas também é direcionar. Liderar é sentir, mas também proteger. Liderar é construir, mesmo que as pessoas não entendam o desenho da obra. Que o Senhor nos dê a visão de Neemias, a coragem de tomar decisões, a sensibilidade de quem jejua e ora pelo seu povo antes de qualquer plano. Que Deus nos dê mãos fortes para a boa obra. Eu quero convidar você para nós orarmos diante desse Senhor que vai nos dar direção para sermos líderes, sensíveis à voz de Deus, mas firmes. Quero orar com você. Vamos orar? Querido bom Deus e Pai, obrigado pela lição de Neemias. Ouvir a dor do povo, ouvir as pessoas além dos números, ser sensíveis à Tua voz e às vezes não tomar decisões populares, às vezes abraçar a mesa, a cadeira que foi nos dada de liderança e saber que muitas vezes estaremos solitários humanamente, mas que o Senhor nunca vai nos abandonar. Pai, que possamos segurar na Tua mão em toda e qualquer decisão, que possamos ir além dos números das nossas tabelas, mas gerir como o Senhor gera este mundo. Mesmo em pecado, a Tua decisão está além de qualquer plano de Satanás. Obrigado, Senhor, pelo Teu plano de redenção, pela vida. Entregamos nossa vida, nossa liderança de casa, do trabalho, em todos os projetos, queremos ter a Tua mão, o Teu ouvido sensível e a mão firme na missão. No sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, foi uma honra, uma bênção. Semana que vem estamos de volta aqui com o nosso Anjo da Esperança Empreendedores. Estarei orando por você e você ora por mim. Deus age por nós. Estamos juntos levando o Evangelho. Se torne um Anjo da Esperança, se torne um Anjo da Esperança Empreendedores. Fique na programação da TV Novo Tempo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.